Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Assim está escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Dentro deste texto, vamos meditar nesta oportunidade sobre coisas preciosas registradas nas Escrituras. Nós precisamos, inicialmente, fazer a diferença entre o que é comum e o que é precioso. Há uma diferença significativa e que vai influir e direcionar toda a vida de uma pessoa no propósito que ela tiver diante de si. Se ela estiver ligada a coisas comuns, é isto o que ela vai desfrutar. Mas se souber avaliar o que é precioso e buscar em Deus graça, ajuda e direção, certamente encontrará coisas preciosas que a Escritura registra e que estão disponíveis para aqueles que se achegam a Deus através do Senhor Jesus Cristo e desfrutam, então, de todas estas oportunidades, coisas preciosas. Nós bem entendemos que são coisas que se destacam por várias razões. Primeiro, pelo valor. Coisas preciosas são muito mais caras e valiosas do que coisas comuns. Coisas preciosas, elas têm um valor maior, não somente o valor financeiro, mas o valor em si, por aquilo que são, por aquilo que representam e por aquilo que vai acrescentar à nossa vida quando tivermos a oportunidade de desfrutarmos. Porque existem coisas que são corruptíveis, existem coisas que são maculadas, existem coisas que o seu valor não é agregador. E quando Pedro escreve a respeito da redenção em Cristo Jesus, ele destaca o que diante das pessoas é para elas o mais precioso. Comparado com as coisas de Deus, o que é precioso diante das pessoas à sua vista é de nenhum valor diante daquilo que se apresenta como precioso diante de Deus. Então, o apóstolo escrevendo, ele disse: sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Coisas corruptíveis são coisas que se corrompem, que se destroem, que se perde, que o seu valor se desfaz ao longo do tempo. Então são coisas que o tempo vai se encarregar de corrompê-las, de que o seu valor a cada dia vai sendo depreciado. E entre estas coisas que Pedro está registrando, ele fala sobre ouro e prata. Ouro e prata é o metal pelo qual as pessoas correm a fim de conseguir, de alcançar e de possuir. E quem possui ouro e prata coloca-se na condição de alguém que sabe o que quer, que escolhe para si algo que, à sua vista e ao seu olhar, lhe é muito caro, lhe é precioso, lhe é de um valor incalculável. Mas mesmo estas coisas que a mente humana é tida como preciosa, é tida como algo valoroso e de destaque, quando comparado
na relação com a redenção que foi efetuada por Deus através de Jesus Cristo em favor da humanidade que estava derrotada, perdida, escravizada e errante mundo afora. Quando Pedro coloca estas coisas na comparação, o ouro e a prata perde muito feio diante daquilo que representa na realidade a obra de Deus. Então ele diz que sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. A maneira de viver era vã, mas mesmo assim, ouro e prata não teriam nenhuma condição de resgatar, redimir, reconciliar e restaurar esta vida. O salmista disse que, ainda que alguém quisesse dispor dos seus bens, dos seus recursos, para redimir alguém, os seus recursos se esgotariam antes e não seria feito a redenção, porque ela não é feita com base em coisas terrenas, como prata, ouro ou coisas corruptíveis. Que isto, Pedro deixa registrado que, por tradição, recebeste dos vossos pais. É a escala de valor humano. Mas veja o que Pedro deixa destacado no versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O valor que se atribui ao sangue humano é um valor muito grande, representando a vida. No entanto, o valor do sangue de Jesus nos afirma a Escritura que ele é muito mais precioso do que ouro e do que prata, porque o sangue de Jesus, diferente do sangue da humanidade, que é contaminado, que foi manchado, maculado, corrompido, misturado com o pecado, porque o pecado entrou também na corrente sanguínea da humanidade. Quando o Senhor Deus enviou Jesus, o seu Filho, o sangue dele é precioso, porque não tem nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhuma contaminação no sangue de Jesus. É o sangue puro e carmesim, que, nas palavras de Pedro, refere-se como imaculado e incontaminado, fazendo referência a um cordeiro, que foi a condição em que o Senhor Jesus se entregou como sacrifício, como um cordeiro mudo. Ele foi levado perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca e o seu sangue foi derramado lá no alto do Gólgota, na cruz do Calvário. E aquele sangue que escorreu pelo corpo de Jesus, à vista daqueles que ali estavam presentes naquela oportunidade, é que faz e fará toda a diferença naqueles que já alcançaram por Jesus a redenção e a libertação, bem como por aqueles que ainda haverão de alcançá-la. Então, este sangue de Jesus, ele é tido como precioso. Então, tudo aquilo que é precioso deve ser valorizado, deve ser destacado, deve estar num outro patamar, porque coisas preciosas não são de iniciativa humana, mas elas são da iniciativa divina, de Deus. O próprio Deus é para nós o bem mais precioso com o qual nós podemos estar relacionados, e unicamente através do Senhor Jesus Cristo, que nos abre ou nos abriu a oportunidade e o acesso para estarmos diante de Deus. E este acesso, esta oportunidade, esta proximidade, ela só nos foi possível através da redenção
preciosa, gloriosa e eterna que foi realizada por Jesus, e o elemento selador desta redenção foi, como está escrito, o sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que, nas palavras de Pedro, se ofereceu a si mesmo por nós, ainda antes da fundação do mundo. Ele colocou-se à disposição. E que diferença fez e continuará a fazer na nossa vida a ação poderosa do sangue de Jesus Cristo, que, na linguagem bíblica, ele nos purifica de todo o pecado. Pelo sangue somos purificados, perdoados, santificados, redimidos, aproximados e regenerados pelo poder do Senhor. Então, quando olhamos este ponto, nós vamos saber o que é precioso tanto para Deus quanto para nós. Então, algo que é precioso diferencia-se daquilo que é comum. Algo que é precioso destaca-se por várias razões, pela a sua essência, pela natureza, pelo valor e pelo tempo que é eterno. E também o que é precioso deve ser valorizado. Ninguém vai sair jogando coisas preciosas fora, desvalorizando-as. As pessoas procuram adquiri-la, valorizá-la e guardar, como diz, as 7 chaves, de maneira bem segura, para que ninguém encontre e a pessoa venha a perder algo que lhe é precioso. Com base nisto, nós encontramos na Escritura, em primeiro lugar, que já falamos aqui, o sangue de Jesus Cristo, ele é tido como precioso, algo precioso da parte de Deus, assim como o próprio Jesus nos é precioso. Ao hino na harpa cristã 196, a Rosa de Saron, que o coro do hino diz: precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Então, a preciosidade de Jesus na nossa vida. Então, o primeiro ponto que encontramos é que o sangue de Cristo, ele é precioso, precioso. E nós podemos afirmar, pela experiência pessoal que tivemos quando do encontro com Jesus, este sangue que perpassa toda a nossa vida e no qual nós estamos protegidos, abençoados e purificados no precioso e maravilhoso sangue de Jesus Cristo, sangue carmesim, sangue puro, incontaminado e imaculado. Daí a sua preciosidade com a qual nós temos o acesso e abre-nos portas preciosas diante de Deus. Mas, em segundo lugar, nós encontramos aqui também, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, dos versículos 4 a 6, onde ele deixou registrado o seguinte: e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Aqui, referindo-se a Jesus como a pedra viva, como a pedra preciosa que o Senhor Deus elegeu e colocou como a pedra principal de coluna.
e a coluna que o Senhor colocou em Sião. E diz que esta pedra eleita e preciosa, quem nela crer não será confundido. Então, a semelhança de Jesus, que é uma pedra preciosa, quando nós, em contato com ele pela salvação, nós somos chamados na Bíblia como pedras vivas diante do Senhor, e através dele somos edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, com o objetivo de lhe oferecer sacrifícios espirituais que sejam agradáveis a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui encontramos pedras preciosas. Falamos já em sangue precioso, agora em pedras preciosas. Mas seguindo um pouco adiante, na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e o versículo 1, ele deixou registrado assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, através do Senhor Jesus, que nos é precioso, que o seu sangue é precioso, nós também alcançamos por ele e nele fé preciosa diante de Deus. Esta fé nos é preciosa através da justiça que foi praticada pelo Senhor Jesus e agora então colocado à nossa disposição. Então, alcançaram fé igualmente preciosa. Então, esta fé preciosa, o apóstolo Pedro deixou registrado que esta fé, ela é muito mais preciosa do que o ouro. Então, veja se aqui na terra o ouro e a prata é precioso diante das pessoas, a fé em Deus através de Jesus supera e muito a preciosidade destes metais. Em 1 Pedro, no capítulo 1, o versículo 7, ele diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, mas a vossa fé preciosa se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, encontramos aqui esta fé que é preciosa, deve ser valorizada por cada um de nós. A fé abre-nos todo acesso para a presença de Deus. Sem fé, continuaríamos na cegueira e na escuridão espiritual. Mas mediante a fé preciosa, através da justiça que foi praticada pelo Senhor Jesus, abre-se-nos o acesso a coisas preciosas de Deus para a nossa vida. Ainda aqui, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, ele deixou registrado assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Encontramos aqui grandíssimas e preciosas promessas da parte de Deus para cada um de nós, através das quais promessas preciosas fiquemos então participantes da natureza divina quando ela é implantada em nós, e isto é possível a partir do momento em que, pela redenção por Jesus, nós tenhamos escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, quantas coisas preciosas nós encontramos nas Escrituras, e isto deve nos despertar para entender o valor e a preciosidade que estas
riquezas de Deus revelados pela Escritura têm pelo seu valor precioso, que é inerente e que, quando em contato na nossa vida, aquela preciosidade se manifesta também em nossa vida. A preciosidade do sangue de Jesus, as pedras preciosas e pedras vivas que somos nós, a fé em Deus que é preciosa e também as promessas que são ricas, inefáveis e preciosas de Deus para todos nós. Mas ainda no Salmo 116 e o verso 15, antes ainda, aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo de número 4, nós encontramos mais uma coisa preciosa. Está escrito assim: mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O espírito humano, quando redimido, libertado, transformado, colocado em sintonia com a vontade de Deus, torna-se um espírito manso, um espírito quieto, de uma vida que serve, que ama, que adora, que bendiz e que glorifica a Deus. Este espírito manso e quieto que nos acontece mediante a transformação pela salvação, a Escritura afirma que ele é precioso diante de Deus. Então veja a transformação que a palavra de Deus faz em nós, que o nosso espírito antes agitado, violento e que não se continha, agora ele é tido diante de Deus, esse espírito manso e quieto, como algo que lhe é precioso. Então, um espírito manso e quieto diante de Deus é uma das coisas também preciosas. Voltando agora, então, ao Salmo 116 e o verso 15, uma declaração do Senhor com respeito aos seus filhos, que diz assim, Salmo 116, o verso 15, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. A morte para as pessoas com a mente voltada para as coisas da terra é algo ruim, indesejável, é como se diz, o estraga prazer. A vida das pessoas está em franco desenvolvimento e de repente vem a morte e leva estas pessoas. Mas até isto, na comunhão pela salvação com Jesus Cristo, a morte que era para nós o terror que nos amedrontava, que tirava de nós a alegria e o desejo de seguir adiante, porque sabemos que somos finitos, que a nossa vida aqui na terra terá um fim, e este fim será mediante a morte. No entanto, através da morte e ressurreição de Jesus, a nossa morte, quando salvos por Cristo Jesus, esta morte não mais nos amedronta, mas ela é tida agora como um meio pelo qual o Senhor Deus nos chama ao descanso até o momento da sua manifestação, quando nos ressuscitará e nos revestirá com um corpo imortal, incorruptível, santo, glorioso, perfeito, semelhante ao corpo de Jesus. E então agora a morte, que é tida, segundo a Escritura, como o último inimigo a ser vencido, ela não nos causa medo, ela não nos causa mais pavor, mas como disse o salmista, e deixou escrito, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. É algo precioso para Deus quando ele nos leva ao descanso através da morte, que não é final. Não somos aniquilados pela morte. Somos colocados para o descanso,
até o momento em que seremos despertados, para aí sim desfrutarmos algo muito mais precioso, que é a eternidade com o Senhor nosso Deus. A promessa está garantida. O Senhor não somente nos salvou, mas deu-nos a plena promessa, fiel e verdadeira, que vamos com Ele desfrutar a vida eterna. Mas encontramos também ainda no Salmo 36 e o verso de número 7, que diz sobre algo precioso diante de Deus. Está escrito assim, Salmo 36, o verso 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. A benignidade, o prazer de Deus em fazer o bem, em revelar-se através deste seu atributo, é preciosa. A benignidade de Deus é preciosa. E os filhos dos homens, quando despertados e aberta a sua visão para enxergar e compreender quão preciosa é a benignidade do Senhor, eles virão e se abrigarão à sombra das asas do Senhor. A Escritura diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O Senhor Deus nos cobrirá com as suas asas poderosas, asas como que de águias. Então, a benignidade do Senhor Deus, ela é também preciosa. Então, observemos aqui quantas coisas preciosas nós encontramos à luz da palavra de Deus, que estão registradas e das quais nós podemos participá-la livremente, sem que Deus exija da nossa parte alguma recompensa para obtê-la. E à medida em que nós temos o acesso e participamos e desfrutamos destas coisas que, à luz da Escritura, são preciosas, nós seremos por elas enriquecidos. Elas nos colocarão numa outra condição diante da presença de Deus. Nos tornaremos, então, conforme já foi lido, preciosos aos olhos do Senhor. Então, nós atentamos para esta meditação, dizendo que há uma diferença entre o que é precioso e o que é comum. E precioso é aquilo, então, que se destaca por várias razões, pela sua natureza, pela sua origem e pela sua durabilidade. São coisas permanentes, eternas. Observamos também que tudo aquilo que é precioso não deve ser desconsiderado, desprezado, rejeitado, desvalorizado, pisoteado. Não. O que é precioso deve ser valorizado, considerado e guardado com muito cuidado. Então, dentre as coisas preciosas que vimos, nós falamos primeiro sobre o sangue de Cristo, que é precioso, imaculado e incontaminado. Segundo, sobre pedras preciosas. O Senhor é a pedra principal, preciosa de esquina. E nós, através dele, somos colocados como pedras vivas e que também recebemos o valor de Cristo, a pedra preciosa. Então, somos como pedras preciosas. Terceiro, vimos sobre a fé, que ela é preciosa diante de Deus. É muito mais preciosa do que ouro e prata que perece. Quarto, vimos sobre promessas de Deus que nos são feitas e são chamadas como promessas riquíssimas e preciosas. Quinto, falamos sobre um espírito manso e quieto diante de Deus, que é algo precioso. Sexto, falamos sobre a morte, que aos olhos de Deus, a morte dos santos lhe é preciosa. Então, isto nós encontramos na Escritura. E por fim,
a benignidade de Deus, ela é preciosa e os homens vêm se abrigar debaixo das asas do Senhor. Então, visto que tanta preciosidade encontramos nas Escrituras, nós devemos nos colocar na condição de sermos partícipes dela, desfrutá-las com gozo, paz, alegria e gratidão diante do Senhor e saber que a nossa vida diante do Senhor é para Ele muito preciosa. Por isso Ele deu o que tinha de maior valor precioso, o seu Filho Jesus Cristo. E por Ele nós agora somos preciosos aos olhos de Deus. Siga servindo, adorando este Deus precioso, maravilhoso e que também nos torna precioso diante dos seus olhos. Que Deus em Cristo continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.